Esse exercício é interessante para você conhecer uma das formas de se usar a herança prototipal do JavaScript. Em JavaScript, você pode usar essa herança através da palavra-chave extends ou através de funções construtoras, e a forma que eu vou mostrar agora é uma das formas de usar essa herança prototipal. Essa forma e as outras que eu citei linkam objetos a outros objetos. Você vai ver alguns artigos chamando isso de OLOO. Objects linking to other objects. Vamos ver isso na prática? Eu vou criar um objeto que contém um método getColor e esse objeto vai ser o prototype de outros objetos que eu vou criar daqui a pouco. O que é um prototype? É um objeto do qual um novo objeto criado vai herdar propriedades e métodos. Então, const CharProto recebe um objeto que contém um método getColor e dentro desse método eu vou retornar this.color. Por que esse this aqui? Esse this está aqui porque ele vai referenciar o objeto no qual a invocação desse método foi encadeada. Ou seja, se aqui abaixo eu invocar a.getColor, em qual objeto a invocação do método getColor foi encadeada? No objeto A. Então, nesse caso, esse this do getColor vai referenciar esse objeto A. Se aqui abaixo eu invocar b.getColor, como o objeto no qual o método getColor foi invocado é o objeto B, dessa vez o this do getColor vai referenciar o objeto B. Só que para isso funcionar, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso inserir o CharProto como prototype do objeto que eu vou criar, para que o método getColor esteja acessível no objeto. E eu preciso que esse objeto no qual o getColor vai ser invocado tenha uma propriedade color. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esses dois exemplos de invocações, e para declarar os objetos que vão receber o CharProto como prototype, eu vou inserir let aud a8 recebe a invocação do object.create, que recebe CharProto, e vou inserir let Volvo S90, recebe object.create, que também recebe CharProto. O que a invocação do object.create faz? Ele cria um novo objeto usando esse objeto como prototype do novo objeto criado. Então, se aqui abaixo eu invocar console.log, que recebe aud a8 e recebe Volvo S90, eu vejo os dois objetos que eu criei, e se eu investigar o prototype desses objetos, eu vejo que o objeto que o object.create recebeu como argumento é prototype dos objetos que eu criei. Como que eu comprovo que esse objeto prototype do primeiro objeto é exatamente esse mesmo objeto prototype do segundo objeto? O jeito errado de comprovar isso é usando essa propriedade proto. E ela funciona, tá? Se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe aud a8 proto__proto__, eu vejo o objeto prototype do aud a8, e se eu inserir igual a Volvo S90 proto__proto__, true é exibido porque o CharProto é prototype desses dois objetos. Só que, como eu disse, você não deve usar essa propriedade proto. Por que não deve usar? Porque essa propriedade foi catalogada na especificação do JavaScript como uma feature legada. Ela continua funcionando até hoje porque na web existe um princípio que diz que se a feature de uma pessoa que trabalha para incluir novas features no JavaScript for aprovada, a implementação dessa feature não pode quebrar features já existentes. O Proto é uma feature que foi usada antigamente, mas hoje em dia o uso dela foi substituído por uma outra feature. Ou seja, o Proto só continua funcionando por causa do princípio não quebre a web. Se o Proto foi implementado na web e está sendo usado em aplicações antigas, para que essas aplicações antigas não quebrem, o Proto não foi removido, o que não significa que você deva usar ele. Roger, o que eu devo usar no lugar do Proto então? Para você obter o prototype de um objeto, você vai usar o método getPrototypeOf. Se eu remover essa expressão e inserir object, ponto, e a invocação do getPrototypeOf, que recebe aud a8, eu vejo o prototype do aud a8. E claro, como essa expressão resulta no prototype, para checar se esses dois objetos têm o mesmo prototype, eu poderia inserir igual e a invocação do object.getPrototype.
of e inserir o Volvo S90 como argumento. Se eu olhar o console, true é exibido porque, em memória, o mesmo objeto é prototype do Audi A8 e do Volvo S90. Só que existe uma forma mais legível e elegante de eu verificar o prototype desses objetos, que é usando o método isPrototypeOf. Então vou remover do console.log toda essa expressão e para verificar se o CarProto é prototype do Audi A8, eu vou inserir CarProto e a invocação do isPrototypeOf, que vai receber o objeto no qual eu quero checar se o CarProto é prototype, que é o Audi A8. Então, esse método checa se esse objeto no qual ele foi encadeado existe na cadeia de prototypes desse objeto que foi inserido como argumento. Se existir, true é retornado, se não existir, false é retornado. Tanto é que aqui no console, true é exibido porque CarProto é prototype de Audi A8. Ou seja, se eu quero checar se além de ser prototype do Audi A8, o CarProto também é prototype do Volvo S90, eu insiro o e carproto.isPrototypeOf, que recebe Volvo S90 e true é retornado. Ou seja, sim, CarProto é prototype dos dois objetos. Só que observa que esse método getColor retorna this.color. Lembrando que o this está aqui porque ele vai referenciar o objeto no qual a invocação desse método foi encadeada. Só que para executar esse método getColor nos objetos, primeiro eu preciso fazer eles terem uma propriedade color. Então, aqui abaixo das declarações, para adicionar uma propriedade color nos dois objetos, eu vou inserir Audi A8.color, recebe azul, e Volvo S90.color recebe vermelho. Se eu olhar o console, eu vejo que os dois objetos agora têm uma propriedade color, e se nesse primeiro console.log eu invocar o getColor nos dois objetos, como o CarProto foi inserido como prototype desses objetos, esses objetos em si não contêm o método getColor, mas o CarProto, que é prototype desses objetos, contém. E isso é o que torna possível eu invocar o getColor nesses objetos. Se eu olhar o console, eu vejo as cores dos carros. Agora, fica ligado que esse this dentro do getColor só está referenciando o objeto no qual esse método está sendo invocado porque ele está dentro de uma abreviação de Function Declaration. E se fosse só uma Function Declaration, ou seja, uma função tradicional declarada com a palavra-chave function, o this também iria referenciar o objeto. Então você tem que ficar ligado nisso. Se eu declarar esse método getColor como uma arrow function, o objeto para o qual o this aponta vai ser diferente. Se eu comentar a declaração desse método e inserir que getColor recebe uma arrow function que retorna this.color, undefined é retornado. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando um this é declarado em uma arrow function, esse this referencia o this do escopo que envolve a declaração da arrow function. Essa arrow function foi declarada dentro de um objeto. O objeto não tem escopo próprio. Tanto é que fora do objeto eu posso acessar propriedades do objeto. Ele foi feito para isso. O que é diferente de uma função. Se eu declarar um valor dentro de uma função, fora da função eu não tenho acesso a esse valor, a não ser que eu retorne ele. Como objetos não têm escopo próprio, o escopo que envolve a declaração dessa arrow function é o próprio escopo no qual o objeto foi criado, que é o escopo global. O que é escopo global? É esse escopo superior no qual qualquer variável que eu declarar vai ser acessível no restante da aplicação. Se esse objeto fosse declarado dentro de uma função, ele só seria acessível dentro da função, ou seja, ele estaria dentro do escopo local da função. Agora, aqui no escopo global, quem o this do escopo global referencia? Referencia o objeto global. Como esse código JavaScript está sendo executado no browser, o objeto global é o window, então this do escopo global referencia o window. Tanto é que se aqui no escopo global eu invocar um console.log recebe this, o window é retornado. Como esse this da arrow function referencia o this do escopo que envolve a declaração da arrow function, e como o this do escopo que envolve a declaração da arrow function referencia o window, esse this da arrow function referencia o window. Ou seja, por baixo dos panos, é como se isso tivesse acontecendo.
Existe uma propriedade color no Windows? Não. Como não existe propriedade color no Windows, essa expressão resultou em undefined, e como essa função está retornando o resultado dessa expressão, essas invocações retornaram undefined. Então, se eu quero que o this dentro desse método referencie o objeto no qual o método foi invocado, eu preciso inserir esse this dentro de uma function declaration ou de uma abreviação de function declaration. Se eu olhar o console agora, os valores das propriedades color dos objetos são exibidos novamente.